Bom dia a todos. Como o Montanaro falou também, é um prazer estar aqui para falar para vocês. Tá? Já há alguns anos eu procuro vir ao evento, mas nem sempre a gente consegue alcançar um nível bom de palestra para que eles aprovem, né? Eles selecionam muito bem as palestras. Então eu fico feliz de conseguir esse ano estar aqui. Vou adentrar um pouco na área do Montanaro. Eu vou invadir um pouco o seu espaço aí, tá okay? Então não faça perguntas, por favor, tá bom? E a gente vai falar um pouco sobre um assunto que é razoavelmente novo no mercado, justamente pela falta de peritos que tem para atuar nessa área de mobile. Eu até andei procurando algumas palestras antes. Encontrei uma palestra do StimoCon do início do ano e uma outra palestra de um outro evento sobre Android e não encontrei mais nada sobre o assunto. E assim, só que a gente tem um problema muito grande com relação a isso. Qual é? Bring your own device. Na maior parte das empresas existe essa questão. Eu vi isso no Banco do Brasil, eu vi isso na Petrobras. Então, a maior parte das pessoas não sabe nem como lidar para acolher o dispositivo que os usuários levam todo dia para o trabalho, para lidar com a parte de segurança. Quem dera, então, com a parte de forense, né? Se há algum incidente, se há algum vazamento de dados, como lidar com essa situação? Como fazer essa forense? Né? Como realizar o processo de investigação? Então, a gente vai abordar um pouquinho sobre isso aqui. Bem, quem sou eu? Né? Eu sou sócio-diretor da OYS Academy, né? Na verdade, grupo OYS Academy e OYS Security. Já atuo na área de TI já há alguns anos, na área de segurança da informação um pouco menos. Acho que a maior parte das pessoas que vêm para a segurança começam primeiro com infra ou com desenvolvimento e depois migram para a área de segurança, por interesses outros, né? Curiosidade. E tem algumas outras atribuições também, como costumo falar, minha primeira formação é filosofia, né? Então eu sou um filósofo, analista de segurança. Okay? Vou falar um pouquinho sobre a arquitetura da plataforma Android. Né? A gente sabe que o kernel do Android é open source, código aberto. Então isso já facilita muito o processo de investigação quando a gente consegue ter o código do sistema operacional para que a gente possa entender como ele funciona, tá? Como ele foi implementado, para que a gente saiba os meandros por onde o processo de investigação tem que passar. Quais são os passos que nós precisamos tomar para fazer a aquisição das evidências. Okay? Isso é um problema com outras plataformas fechadas, como é o caso da plataforma do iPhone, que não é tão fácil assim você pegar um SDK, analisar o sistema operacional, né, ter acesso a ferramentas open source, então, gratuitas para forense iPhone. Isso daí é inimaginável no momento. Tá? Em compensação, a gente tem isso para Android. Apesar de não haver grandes ferramentas específicas para forense em Android, gratuitas, é muito fácil para o perito forense que tem um conhecimento maior de desenvolvimento pegar um SDK, analisar como é o processo de desenvolvimento, como funciona o sistema operacional Android, como funciona o seu kernel e, a partir daí, desenvolver scripts próprios para fazer a aquisição das evidências. Okay? E, em alguns momentos, é isso que a gente tem que fazer. A gente não encontra muita ferramenta ainda no mercado, mesmo as gratuitas e open source, e a gente tem que fazer meio que algumas gambiarras, né, com o código próprio. Desenvolver alguma coisa em Python, como o próprio Montanaro fez, como alguns profissionais da SANS fazem também, de vez em quando eles soltam alguma coisa no blog deles, na parte de forense, que é justamente para poder suprir esse gap que existe no mercado de ferramenta para forense em mobiles, principalmente Android e iPhone. Mas o nosso caso aqui é Android, então nem vou falar de iPhone. Okay? O nosso foco aqui, tá, é com relação ao Linux kernel. Sabendo que existe isso, fica muito mais fácil para lidar com essa plataforma. Se eu sei que, por exemplo, ele tem essa base aqui, eu sei que pelo menos eu posso inferir que algumas ferramentas utilizadas em forense de sistemas Linux, eu posso provavelmente utilizar em um sistema Android. Ok, isso daí é a gente infere inicialmente, aí depois a gente tem que passar para a vida real, né? Nem tudo é um conto de fadas, nem tudo é tão fácil assim. A gente já pode pensar, será que o DD que eu uso para poder fazer a imagem de uma partição, de um sistema Linux, eu posso utilizar no Android? Sim e não.
depende da situação. Tá? A gente vai ver em que situações pode ser utilizado e em outras situações que não é tão interessante assim. Tá? Então, Android SDK. Isso daqui é o primeiro passo para quem quer começar a entender um pouco mais da parte de forense Android, para montar um lab também, para poder recriar algum caso, para poder iniciar os seus estudos. Tá? Então, o Android SDK, em primeiro lugar, é gratuito, não precisa pagar nenhuma taxa para o Google, como precisa fazer para a Apple. Tá? Então, isso já é um ponto positivo. Qualquer um entra lá, baixa, instala o SDK e já pode baixar também os kernels de determinadas versões, emula, né, pode montar suas máquinas virtuais próprias ou pode pegar a imagem de algumas máquinas, de algum dispositivo Android e emular no SDK também. É possível fazer isso. Então, no Android SDK, a gente tem todos esses pontos aqui. A gente tem as bibliotecas, a gente tem as APIs, tá? A gente tem toda a documentação. A gente abre a tela lá, tem um botãozinho lá, você clica em documentação e manda instalar, ele baixa tudo. Então, é muito mais fácil de você entender o processo de funcionamento do Android. Aqui a gente tem a tela, a gente tem a versão tanto para Linux, como é o caso que mostra nessa tela aqui, quanto a versão para Windows. Então, processo de instalação super fácil, não tem muito mistério. Você já abre o SDK Manager e aí você escolhe o que você quer baixar, qual a versão do Android você quer baixar, a 4.0, a 3.1, a 2.3, a versão que você quiser para poder emular naquela máquina virtual e entender um pouco como funciona. Tá? Porque, às vezes, eu falo entender um pouco, porque como a gente não tem certeza ainda, no início de uma investigação, se determinada ferramenta pode funcionar em determinado ambiente, o que a gente faz? A gente homologa antes. Você não pega e testa uma ferramenta na sua evidência principal. Você fez a aquisição de um smartphone Android, eu não sei se essa ferramenta funciona, vamos testar aqui para ver se funciona mesmo. Não faz isso. Você só vai funcionar, só vai utilizar ferramenta que você sabe que funciona e já foi homologada anteriormente e o mais importante, é aceita na comunidade dos peritos forenses. Tá? É homologada pelo NIST, aceita pelos peritos da HTC, alguma coisa do tipo. Tá? Aqui a gente tem o AVD, né? Existe o AVD Manager, que você abre lá e cria uma máquina virtual e manda startá-la. Quando starta a máquina virtual, você tem essa telinha. É um Android rodando aqui. É um Android e um teclado virtualizado aqui. Então, você pode instalar aplicativos, você pode navegar na internet, você pode instalar aplicativos para forense especificamente, ou você pode, por exemplo, eu criei um aplicativo para Android meu, utilizado para aquisição de evidências. Então, como eu vou fazer para homologar? Eu vou testar aqui. Antes de colocar na máquina real, né, no dispositivo real, e perder todos os dados, vai que ao invés de fazer uma imagem, ele faz um wipe. Nunca se sabe, então não é bom correr esse risco. Bem, primeiro passo da forense. Né? Primeiro passo desse processo é realizar o processo de identificação. A gente precisa saber de tudo com relação ao dispositivo. Eu não falo nem com relação ao sistema operacional, os dados que estão dentro. Tá? A gente precisa saber sobre o dispositivo mesmo. Isso precisa entrar na cadeia de custódia, isso precisa entrar no relatório técnico. Se não tiver isso, eu posso me perder em N passos. Tá? Então, quais dados eu preciso verificar? Tá? Quais informações analisar? Porque quando a gente fala de dados e informações, soa um pouco estranho isso, né? Parece que é a mesma coisa, mas não. Você tem os dados iniciais, a partir dali você faz a filtragem para saber o que você vai utilizar realmente no processo investigativo, de análise em si, e o que você pode jogar fora, o que não tem a ver com o seu processo investigativo. Ok? É a mesma coisa que a gente imaginar uma máquina real, um caso que envolve um ataque de negação de serviço numa rede. Ok, eu vou analisar histórico de navegador web, eu vou analisar arquivo do Outlook, do Windows. Não vou fazer isso. Então, tem que filtrar o que é necessário para a investigação e o que não é. Tá? As características mais importantes daquele aparelho, né, se ele, qual o modelo dele, qual o fabricante, qual a versão do sistema operacional, no caso do Android, se ele possui alguma marca, tela rachada, alguma coisa do tipo. Okay? Quais ferramentas serão necessárias a partir do tipo de informação que eu vou querer fazer a aquisição ou que eu vou querer analisar. Tá?
As ferramentas que eu vou utilizar, por exemplo, para analisar a memória física daquele dispositivo, não é necessariamente a mesma ferramenta que eu vou utilizar para analisar o dump do SD card. Até porque são tipos de file systems diferentes. Ok? E se eu preciso de algum hardware especial. Isso é importante também, porque eu já conversei com alguns peritos, inclusive alguns peritos da DICAT, da Civil do Distrito Federal, estavam conversando uma vez comigo e estavam brincando que eles já fizeram a aquisição de dispositivo e não conseguiram pegar o carregador ou o cabo que conectava e tiveram que ir para o shopping à noite para tentar encontrar em alguma loja algum cabo que servisse para aquele dispositivo. Ok? Inclusive o Gonzales falou muito bem de você também. Então, esse tipo de coisa é necessário. Que nem sempre que quando a gente faz a aquisição do dispositivo, a gente consegue fazer a aquisição de todo aparato que precisa para fazer a análise daquele. Ok? Bem, aí vem aquela pergunta, pô, mas e a senha de acesso do Android? Normalmente as pessoas usam aquela senhazinha de você passar o dedo lá na combinação. É muito fácil. Aí a gente utiliza aquele princípio de locard, né? Toda vez que há algum contato, sempre deixa-se algum rastro, ok? Então, mesmo que a pessoa não queira, mesmo que eu não tenha acesso à senha, há a possibilidade de fazer isso daqui. Com uma luz especial, a gente consegue traçar o caminho do dedo do sujeito que era dono do dispositivo. E facilmente a gente consegue compreender aqui o caminho utilizado para desbloquear o dispositivo. Tá? Bem, tipos de memória, né? Dois tipos principais de memória no dispositivo, onde nós temos a memória RAM, que é a memória física, né, aquela memória a mais volátil que nós temos no caso do dispositivo aqui. Nessa memória nós temos algumas informações que nós podemos conseguir quando realizamos a aquisição dessa memória, como senhas, né, algumas chaves criptografadas, nome de usuários, dados de aplicativos e qualquer dado que seja vinculado aos processos de sistema e aos serviços que estavam sendo utilizados no momento em que foi feito o dump da memória física. Tá? E a memória NAND. A memória NAND é a memória do sistema. É onde fica o sistema operacional lá dentro daquele dispositivo. Tá? Que é o file system, que é um file system bem específico. Bem, técnicas forenses, né? Nós podemos utilizar algumas diferentes técnicas para poder conseguir fazer a aquisição dos dados de um dispositivo Android, seja um smartphone, seja um tablet. Nós temos a identificação, que é o mais básico de todos, né? Mídia removível, via SD card, aquisição lógica, aquisição física e chip-off. Eu não vou nem falar do chip-off, porque isso daí é um processo bem mais trabalhoso. Caso o dispositivo esteja tão danificado a ponto de que você não consiga conectá-lo a um computador, por exemplo, para utilizar as ferramentas, aí é necessário um laboratório em que você vai tirar o chip e vai transferir para uma outra placa do mesmo modelo, do mesmo fabricante, que consiga aceitar aquele chip para que você possa fazer a aquisição das informações. Será que no Brasil nós temos muitos laboratórios que são capazes de fazer isso aqui? Não. Não. Podem existir alguns específicos, mas a gente precisaria aqui, por exemplo, do apoio do fabricante, daquele aparelho específico, do dispositivo. Tá? Bem, antes de eu passar para cá, a identificação é o processo que a gente precisa dos dados mais iniciais do aparelho, tá? Como a versão do sistema operacional, ok? Se há alguma modificação naquele sistema operacional, porque a gente sabe que, como o Android é código aberto, nem todas as possibilidades daquele sistema operacional são utilizadas por todos os fabricantes. A Motorola, por exemplo, quando utiliza o Android nos seus aparelhos, eles retiram uma série de características daquele sistema operacional do Android que está presente em outros dispositivos. Então, esse tipo de coisa a gente tem que saber. Nem sempre, em todos os dispositivos que nós vamos analisar, nós vamos ter, por exemplo, o DD já presente, ou nós vamos ter o Netcat também já presente. Que às vezes é importante a gente ter o Netcat. E o principal aqui, quando a gente vai fazer as aquisições, né, para a gente poder analisar esses dados, a gente precisa ter uma imagem exata daquele dispositivo. Ok? E o que a gente também precisa tomar cuidado é evitar ao máximo realizar qualquer tipo de alteração naquele sistema. Eu não posso alterar
ou eu tenho que evitar ao máximo alterar o mínimo possível daquele dispositivo para que eu não perca as minhas evidências originais. Então, eu não faço análise no dispositivo. Eu faço a imagem daquele sistema, eu faço dump daquela memória física e vou analisar os meus dumps, vou analisar a minha imagem. Até porque, se eu tenho algum problema na minha imagem, eu ainda tenho as minhas evidências íntegras no dispositivo para fazer uma nova imagem. E o ideal também não faça apenas uma imagem, não faça apenas um dump. Façam sempre 2. Se der problema em um, você tem um outro. Porque não necessariamente o dispositivo vai ficar o tempo todo na mão do perito. Às vezes o perito tem acesso ao dispositivo, faz a imagem, devolve para quem é de direito, né, e prossegue com o seu processo investigativo sem o dispositivo em mãos. Algumas ferramentas que nós podemos utilizar são o FTK Imager, que é uma ferramenta gratuita para Windows. Tem a API, tem a interface gráfica no Windows. E tem também o FTK em terminal, né, para linha de comando para Linux, também gratuito. Só entrar no site lá e baixar. Ou podemos utilizar o DD. O DD é muito bom e é homologado, todo mundo aceita, ok? Isso daí não é ponto contestável, tá? Só que nós temos um problema. O SD card é FAT32 normalmente, tá? Ok. Então o DD funciona muito bem nele, para fazer o dump dele, fazer a imagem dele. Só que as outras partições, memória NAND, é isso aqui. Se não me engano, eu acho que eu até troquei aqui o Szinho. Mas o DD, ele faz a cópia? Faz. Mas a gente tem um problema. A memória RAM, ela fica dentro dessas outras partições. E ela não fica num espaço só. E nem em espaços contíguos. Ela fica em espaços aleatórios dentro da memória. Ok? Então, se eu faço dump, se eu tento fazer o dump da memória RAM, por exemplo, utilizando o DD, ele não consegue quebrar em pedaços. Eu vou tirar o dump desse pedaço, mais o dump desse pedaço, mais o dump desse pedaço e juntar em um arquivo só. O DD não faz isso. Então, a gente precisa de uma outra ferramenta. Tá? Entretanto, funciona muito bem se eu quiser fazer a aquisição da memória de todo o sistema e do SD card. Tá? A gente também precisa do acesso como root para executar algumas ferramentas, tá? Via ADB. Essa ferramenta ADB, Android Debug Bridge, ela vem junto com o SDK, é uma ferramentinha de linha de comando, você abre lá a pastinha Perform Tools, aí tem o ADB lá, só abrir o terminal e começar a utilizá-lo. Quando a gente conecta o dispositivo Android na máquina e a máquina reconhece o dispositivo, a gente começa a utilização do ADB e consegue acesso com o shell naquele dispositivo. Só que o dispositivo ele precisa estar com o root habilitado. Isso é um problema. Porque se ele não estiver com o root habilitado, a gente já tem uma limitação no nosso processo investigativo. Tá? A gente não pode utilizar algumas ferramentas. Tá, opa. Ok. Através do ADB, eu consigo acesso aos arquivos .img, que normalmente são os nomes dos arquivos lá dentro. Tá? Mas IMG, Luiz, não são arquivos normais? Não. Porque o Android ele utiliza uma máquina virtual chamada Dalvik. Ok? Então, esse sistema Dalvik, ele reconhece esses arquivos aqui, .img, e virtualizando-os e fazendo com que o sistema operacional execute-os. Okay? Então, ali dentro, nós temos, por exemplo, todas as bases de dados, de mensagem, contatos, agenda, e seja lá o que for. Tá? E aqui nós temos alguns dos dados que a gente pode encontrar dentro do dispositivo Android e a localização dos mesmos. Okay? Dentro daqueles pontos, dentro daquelas partições. Só que isso aqui a gente só consegue enxergar se a gente tiver ele montado dentro de uma máquina virtual Dalvik. Por isso a necessidade do SDK, para a gente conseguir também emular aqueles arquivos IMG. Porque senão a gente só vai ver um monte de arquivo .img dentro do dispositivo. Ok? Bem, então a aquisição lógica, né, para a gente realizar a aquisição lógica, a gente precisa do acesso como root, o modo USB ativo, plugar no computador
e aí realizar todo o processo de acesso via ADB. Nesse caso aqui, eu estou até alterando a minha evidência. Tá? Estou quebrando um dos princípios da forense, mas às vezes é necessário, infelizmente. Mas a gente tem que alterar o mínimo possível. Eu faço a instalação aqui dessa AF Logical, né? E ela permite, essa AF Logical OSE, ela permite eu já fazer a aquisição de várias evidências, como chamadas, okay? Contatos, MMS, MMS Parts e SMS. Eu clico naquele aplicativo no meu Android, ele abre a tela, eu seleciono o que eu quero e ele faz a captura e pergunta onde eu quero gravar. Aí eu posso gravar dentro de um SD card. Obviamente um SD card limpo, né? Eu não vou gravar dentro do SD card que já veio com um dispositivo que tem evidências ali dentro. Se eu gravar por cima, eu posso sobrescrever dados que foram apagados e eu vou perdê-los. Então, tomar muito cuidado. Outro ponto com relação ao SD card, cuidado que a gente precisa ter. O SD card, normalmente, ele fica localizado onde num smartphone Android? Alguém sabe? Debaixo da bateria. E se o dispositivo já vier para minha mão ligado? Eu vou desligá-lo para tirar o SD card e conectar no meu laptop para poder fazer a aquisição? Olha, um dos problemas que nós já temos aí também, né? Então, de repente, a gente já faz a aquisição direto do dispositivo. Conecta na máquina e vai fazer a aquisição a partir dali. Tá? Mas o ideal do SD card, se o dispositivo está desligado, tira a bateria, pega o SD card, conecta na máquina, na estação de investigação e faz a aquisição ali mesmo. Bem, aquisição física. Eu falei da aquisição lógica, que são a aquisição dos dados que estão no sistema. Mas quando eu falo da aquisição física, é a imagem daquele sistema que eu vou fazer. Vou fazer a cópia exata. Tá? Não é uma cópia igual aquela fotinha do cara tatuando o Pégaso nas costas do outro. Okay? Então, algumas ferramentas que nós temos para realizar essa Live Forensic e realizar o dump da memória física, MemFetch e DMD. Okay? Eu, pessoalmente, prefiro utilizar sempre o DMD. Para mim, ele trabalha melhor para fazer a aquisição da memória física. Tá? Mas o MemFetch é muito interessante quando a gente quer realizar o dump de um espaço específico ou espaços específicos. Eu quero definir muito bem de onde ele vai começar e onde ele vai finalizar aquele dump. Tá? O DMD não. O DMD ele já vai fazer para mim o dump da memória física toda. A memória RAM, que na cadeia de volatilidade é uma das primeiras ações que a gente precisa realizar. Primeiro eu faço o dump da memória física, depois dos dados no file system. Tá. Então aqui a gente tem um processo de como acontece a aquisição via DMD. Tá. Aqui eu estou jogando o DMD, o módulo do DMD, para dentro do SD card. Obviamente que é um SD card limpo, como eu falei antes. Preparo um forward para a porta 444 via protocolo TCP. Mas por que, Luiz? Simplesmente porque o DMD permite que eu faça o dump enviando para uma porta 444. Ok? Em algum local. Obviamente que é na máquina onde o dispositivo está conectado. Justamente por isso eu preciso, na máquina que eu estou realizando a investigação, executar um netcat. Executa aqui um netcat, um NC, localhost 444, para ele receber dessa porta, e vai salvar todo o conteúdo enviado pelo DMD dentro de um arquivo RAM.dump. E aí eu consigo realizar o dump da memória física. E aí a gente entra em outros processos, né? Fazer a extração de strings, mapear os símbolos dentro da memória física. Porque um problema que a gente tem com relação à memória física, comparado com o file system, é que um file system ele é organizado, porque ele tem uma tabela que mapeia os locais da memória onde estão aqueles arquivos. A memória física não. Ela não tem essa tabelinha que organiza tudo para a gente. Então é um processo na mão mesmo. Você vai pegar, vai extrair strings, vai analisar, né? Mas a gente tem uma ferramenta que ajuda muito nisso, que é o Volatility, né? Que é uma ferramenta específica para análise de memória física, inclusive extração de artefatos que estejam ali dentro. Algum aplicativo, algum arquivo malicioso que estivesse em execução naquele momento, na memória física, no dispositivo, você consegue extrair
o arquivo inteiro para analisá-lo. Se houver, por exemplo, uma suspeita de uma infecção por malware, você consegue, inclusive, extrair o malware completo e fazer a engenharia reversa e análise daquele malware. Tá? Algumas outras ferramentas que nós podemos utilizar para data carving. Data carving, nós temos o Scalpel, que ele faz a análise a partir do header do arquivo que foi apagado e procura recuperá-lo completamente. Se ele não consegue recuperar o conteúdo inteiro do arquivo, ele pelo menos dá o nome do arquivo, a localização e que tipo de arquivo era, já serve também como evidência no processo investigativo. A extração de strings com comando strings, padrão do Linux. Tá? Análise de estrutura de arquivos, um editor hexadecimal, aí a gente entra um pouco mais no trabalho de escovagem de bits, mas é interessante quando a gente vai trabalhar com engenharia reversa e quer fazer análise de um artefato que a gente conseguiu extrair da memória física. Tá? E análise de base de dados, o SQLite, são os arquivos .db, onde nós temos as mensagens, os contatos, os MMS, tudo aquilo dali. Okay? A gente consegue montar os DBs com SQLite e fazer a aquisição dos conteúdos. Tá? E timeline de file system, FAT32, que é o caso do SD card, a gente consegue utilizar o Slide Kit ou o PTK, né? Para poder montar a timeline e saber cada uma das operações que o dono daquele dispositivo executou e qual foi o resultado daquelas ações dentro do file system. Tá? Bem, então acho que era isso que eu queria apresentar para vocês, mas antes disso, antes da gente entrar na parte de perguntas, ainda me restam 3 minutos e 49 segundos. Eu até prometi que eu iria apresentar um caso, mas como não temos de apresentar na prática, eu tenho aqui pelo menos uma série de comandos que eu utilizei para fazer extração de alguns dados. Tá? A gente tem, por exemplo, o acesso via ADB para conseguir o shell no dispositivo. Aqui eu tenho um ID. Domcat para visualizar as partições existentes dentro daquele dispositivo. Eu tenho aqui várias partições, tá? 8 partições diferentes. E eu preciso fazer a cópia desses pontos. Tá? Aqui a gente pode ver eu realizando a montagem via comando mount. Tá? E aqui a gente vê o sistema de arquivos. Não é FAT32, não é NFS, não é N outros tipos de file system. Por isso que a maioria das ferramentas que nós temos para análise forense não funciona muito bem com Android. Porque pouca gente analisou esse tipo de file system com o intuito de desenvolver ferramentas forenses para isso. Tá? E aqui, o que eu procuro fazer? Procuro ver se tem um Netcat nesse dispositivo, e não tem um Netcat. Isso já quebrou minha vida, eu não vou instalar um Netcat, não vou conspurcar ali a minha evidência. Eu vou ver se tem um DD, beleza, o DD tem. Já sei que a partir dali eu consigo pelo menos fazer o dump do dispositivo. E procuro ver se tem SSH, também não tem. Então vai ter que ser direto o dispositivo para executar o DD. Isso é um problema para mim, porque eu vou conspurcar a evidência. Mas isso tem que constar no relatório. Né? Se aparecer lá no relatório que isso aqui foi executado, e justamente no período que o dispositivo estava comigo, alguém vai questionar. Né? E se eu não tiver isso escrito no relatório, bonitinho ali, documentado, os caras vão falar que a evidência foi comprometida e o advogado, como é muito esperto, vai conseguir derrubar toda a minha tese, toda a minha investigação e o cara vai ficar solto. Tá? E aqui eu saí, voltei para o shell do Windows. Tá? Aqui eu tenho um outro conjunto de comandos realizados, onde eu tenho aqui o acesso, tá, via ADB. Vocês podem ver aqui, ID e root, montagem, novamente, os mesmos pontos de montagem. Tá? Um cat no partitions. Aí dentro do SD card, que é um SD card limpo, de onde eu vou fazer a aquisição das evidências, né? As evidências, o dump vai ser gravado nesse SD card, para depois eu passar para a minha máquina. Né? Eu dou um mkdir nele para criar um EV de evidências, tá? E começo a fazer o processo de dump via DD. Eu vou fazer um dump de cada um daqueles pontos de montagem, salvando em arquivo .img. Tá? Vocês vão ver aí, tem os 8 pontos de montagem. Okay? Vou fazer a aquisição das 8 partições. Faço o MD5. O SHA-1 também.
Vejo se tem OpenSSL, também não tem OpenSSL no dispositivo. Isso daí é sacanagem, mas infelizmente acontece. A gente nunca tem tudo que a gente precisa para investigar, então a gente tem que dar uns jeitos aí. A aquisição do SD card foi feita. Aqui tem as imagens, tá? Que eu salvei via DD. E aqui eu tenho também um arquivo de imagem do meu SD card. Okay? Essa imagem aqui foi feita pelo DSFL LDD, uma ferramenta também de dump. Okay? Estourou a bomba. Alguma pergunta, então? Era isso que eu queria apresentar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, sinta-se à vontade. Alguém? Felipe Perim. Qual é o site que faz a homologação dessas ferramentas? Normalmente a gente usa como base o NIST, o NIST, que é um órgão americano, que ele está sempre lançando papers, analisando ferramentas e criando processos homologados de investigação forense. Nós temos algumas listas também no HTCIA, tá, que é um órgão internacional, okay? Mas normalmente a gente tem como referência o NIST, tá, a documentação criada por eles. E é válido aqui no Brasil? É válido no mundo inteiro, porque, se não me engano, é o único órgão internacional que faz isso. Então a gente tem, eles criam uma espécie de normas, como nós reconhecemos a ISO, eles utilizam essas normas do NIST nos Estados Unidos. E como é o único órgão que faz isso, na parte de forense, acaba valendo para todo mundo. Tá? Mais alguma dúvida? Mais alguém? Não? Luiz, aqui. Opa. Só um complemento. Na verdade, você falou que tinha o SDK do Android para Linux e para Windows. Para Windows, mas sim para Mac também, tá? Isso, tem para Mac. Bom você complementar. Obrigado. Mais alguém? Não? Ok. Então, muito obrigado, pessoal.